Olá, terceiro ano, estamos aqui de volta para mais uma aula de português. Estamos chegando aí ao final, né? O finalzinho aí dos nossos conteúdos. Temos ainda mais uma aula aí para estar concluindo aí as nossas atividades. Então, hoje, para dar continuidade, nós vamos trabalhar um conteúdo, tá? Bem simples, que todo mundo vai compreender. Trouxe alguns exemplos, trouxe desafio, tá? E qualquer dúvida, vocês já sabem, pode chamar a tia Jayala. Então, hoje nós vamos estar trabalhando o que vem a ser verbo. Verbo, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar essa palavrinha, né? No ano anterior, no segundo ano, vocês já devem ter trabalhado aí verbo. E aí, no terceiro ano, nós continuamos trabalhando aí esse conteúdo, até por ser um conteúdo que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. A gente sempre se pega falando algum tipo de verbo e nem se dá conta. Então, vamos antes, tá? A definição do que vem a ser verbo. Caso vocês aí não lembrem mais, vamos refrescar a nossa memória. Vamos lembrar aí o que é verbo. Olha só. Verbos são palavras que podem indicar uma ação, como pegar, correr. Pode indicar ainda um estado, ser ou estar. Um fenômeno da natureza, como chover e nevar. E ainda uma vontade ou um sentimento. Sentir, querer e desejar. E aí, tia Jaela trouxe alguns exemplos, 3 exemplos bem simples de cada um desses tipos aí de verbos que a gente pode encontrar, tá? Primeira situação, eu trago: João correu bastante para pegar a pipa. Você consegue identificar que tipo de verbo aparece? Que situação indica aí essa frase? Nós podemos indicar aí, podemos identificar aí, tá? A palavrinha correu. Isso, correu seria o verbo desta frase, tendo em vista que foi utilizado aí para indicar uma ação. Como eu já falei no início, olha, verbos são palavras que podem indicar uma ação, como pegar e correr. Então, essa vocês já matam rapidinho. João correu, tá? Segundo exemplo que eu trago é: ontem choveu muito. E aí, você consegue identificar qual é o tipo de verbo que eu encontro nessa frase? Acertou quem disse que é um fenômeno da natureza. Um tipo de verbo que nós utilizamos para indicar um fenômeno da natureza, como chover, nevar. Isso mesmo. Então, neste caso aí, o verbo seria a palavrinha choveu. Por fim, eu trago a frase: ontem eu estava com febre. Lembra que eu falei que o verbo ele também é indicado para usado melhor. O verbo também ele é usado para indicar um estado. Então, quando eu digo que ontem eu estava com febre, eu estou indicando um estado. Olha lá em cima, ser ou estar, indicando assim um estado. Então, esses 3 exemplos que eu trouxe aí, ficou bem fácil, né? Até porque o próprio enunciado aí da definição do que vem a ser verbo se encontra em cada uma dessas 3 frases, tá bom? No livro de vocês, na página 125, nós podemos observar outras situações em que eu consigo identificar, tá bom? O verbo, nós temos uma tirinha aí, um gênero textual chamado tirinha, tá? Que tem por tema a evolução do transporte. Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Hoje eu ando de bicicleta. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Com o trânsito do jeito que está, você andará a
pé. Então, percebam que em cada um desses quadrinhos, dessa tirinha, eu percebo o verbo de maneira diferente. Isso. Cada um dos quadrinhos apresenta uma situação. Primeiro, ele fala que andava. Percebam que o verbo dessa tirinha é andar, tá? Ele primeiro fala que andava, indicando assim um tempo passado, algo que já aconteceu. Depois ele diz que hoje anda, ou seja, momento presente, que está acontecendo ou sempre acontece. E por fim ele diz quando eu tiver, ou seja, um momento futuro, algo que ainda vai acontecer. Então, percebam que essas palavras em destaque, andava, ando e andarei, elas estão indicando uma ação, né? Andar de velocípede, de bicicleta e a pé. Aí embaixo, você também percebe uma outra cena, olha só. Chove sem parar, quero chegar logo em casa. E aí, a palavra chove na primeira cena está indicando o quê? Uma ação da natureza, como eu já falei e dei exemplo logo no início aí da nossa aula, tá? E a palavra estar indica o estado do menino, ok? Olha como ele diz aí, querido, você não pode sair, pois está doente. Lembra que eu falei que o verbo ele pode indicar um estado, um sentimento, né? Um fenômeno da natureza. Nesse primeiro caso aí, a palavra chove, ela indica uma ação da natureza. Já no segundo caso, a palavra indica uma ação. Está doente. É um estado, é uma mudança de estado, algo que pode mudar, ok? Referindo-se ainda à tirinha acima, os verbos destacados indicam uma ação ocorrida no passado. Andava. Foi o que a gente já falou, né? Uma ocorrida no presente, ando, e a outra está indicando o futuro, que é a palavrinha andarei. Ou seja, existem aí o que nós chamamos de tempos verbais, ok? Como este outro exemplo que eu trago para vocês. Olha só. Paula pula corda. Paula pulou corda. Paula pulará corda. Então, percebam que as palavras em destaque aí, em vermelho, em verde e azul. As palavrinhas pula, pulou e pulará dizem que o que Paula faz, fez ou fará, ou seja, são o tempo do verbo pular, ok? E aí, mais uma vez, eu reforço, né, o que nós chamamos de tempos verbais. Presente, passado, futuro. Como eu posso identificar cada um desses tempos verbais, tia? Muito simples. Quando o verbo está no presente, a ação executada ela está acontecendo ou sempre acontece, tá? Quando o verbo ele indica o passado, a ação já aconteceu, é algo que já aconteceu. E por fim, quando o verbo está no futuro, a ação ainda acontecerá, ou seja, não é algo que já aconteceu ou que está acontecendo, é algo que ainda vai acontecer, ok? E aí, por fim, eu vou trazer um desafio que vocês vão realizar aí no caderninho de vocês, tá bom? Vamos treinar aí. As frases: Pedro está tomando sorvete. Ontem eu fui para a escola. Eu estudarei com minha mãe. Cada uma dessas frases aí que eu trouxe para vocês, elas representam um tempo verbal, passado, presente ou futuro. Vocês vão responder só aí essas questões, se cada uma dessas frases estão no momento passado, presente ou futuro. Lembrem-se de atentar para cada uma das situações desses tempos verbais, tá? O tempo presente, a ação que está sempre acontecendo, o tempo passado, algo que já aconteceu, e o tempo futuro, que é algo que ainda acontecerá. Então, prestem bastante atenção a esse detalhe na hora de responder, ok?
E aí eu deixo para exercício de casa o livro de português, página 120 a 126, o nosso livrinho de gramática, página 82 a 84, 85 a 88, também no livro de gramática, livro de reforço, página 159 do 1º ao 4º e a página 162. Por fim, o livro de produção de texto, tá? Páginas 45 a 46. Lembrando que todos esses nossos livrinhos estão chegando ao fim, tá? Nós temos aí mais uma aula para concluir o nosso livrinho de produção textual. Temos aí mais uma aula para concluir o nosso livrinho de reforço, bem como o livro de gramática e de português. No caso do nosso livro de português, ainda iremos ficar aí devendo as interpretações textuais. Eu acredito que vocês tenham percebido que nós pulamos aí alguns textos e bem como as suas interpretações textuais. Então, é algo que a gente vai trabalhar à parte, tá bom, gente? Então, é isso. Até a próxima aula, até amanhã, tá? Não deixem de assistir o vídeo. Vocês precisam acompanhar os vídeos para que tenham aí uma melhor orientação na hora de responder os exercícios, tá? Eu percebi que o número de visualização tem sido cada vez menor, né? A gente sabe, tá todo mundo cansado, tia Gela também já tá cansada, todo mundo aí gritando por férias, mas a gente precisa ter consciência, tá? Que nós temos conteúdos ainda para serem trabalhados. Tá? Esse ano foi um ano bastante complicado para a conclusão dos nossos conteúdos e vocês não podem aí ficar devendo nenhum conteúdo. Lembrando que o ano que vem tá aí pertinho e vai exigir de vocês que vocês tenham tido aí uma boa compreensão acerca de cada um desses conteúdos, ok, gente? Então, por isso eu peço, não deixem de assistir aos vídeos. Isso é muito importante para a compreensão de vocês e para o futuro dos estudos de vocês, tá bom? Então é isso. Beijão, até amanhã, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.